Igreja Batista da Praia do Soar, mais um dia nós vamos cultuar ao Senhor. Seja muito bem-vindo, aproveite este momento de culto, que você separe um lugar especial na sua casa, onde você estiver, esteja na sua casa, na sua sogra, na sua vizinha. Prepare esse momento, seja só, seja juntamente com a sua família, mas vamos para mais um culto, louvar e adorar o nome do Senhor. Então não perca tempo, pega a sua Bíblia, se posiciona como igreja de Cristo, avivada, acordada, desperta, sem ficar jogado no sofá de qualquer jeito, porque estamos em reverência ao nosso Deus, estamos cultuando ao Deus Todo-Poderoso, que é vivo e que é santo, que está aí na sua casa com você, está aqui, mas também está na sua casa. Então, em nome de Jesus, seja abençoado por todos os louvores, por toda a palavra, e que o Senhor Jesus enche a sua casa da presença gloriosa dele, que possa transformar o seu viver. Em nome de Jesus, amém. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que
liberta meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença cante, Santa. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar e encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Não há nada melhor a que se comparar, a esperança viva, tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar e encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar e encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua presença. Tua presença Senhor. Estou passando aqui para te lembrar algo muito importante. Você já entrou no nosso canal lá no YouTube? É só digitar Igreja Batista Praia do Soar e você vai ter acesso a todos os conteúdos que estamos produzindo durante este momento que estamos sem poder ir aos cultos. Temos nossos estudos bíblicos todas as quartas-feiras às 20 horas, que tem sido uma bênção. Temos aprendido mais a palavra do Senhor, irmãos têm nos dado muitos estudos, muitas palavras abençoadas e temos também aprendido de forma interativa com o nosso quiz bíblico, que tem sido uma bênção. Inclusive, semana que vem já teremos outra novidade no nosso culto de quartas-feiras. Então não deixe de participar toda quarta às 20 horas da noite, ao vivo, no nosso canal no YouTube. Também temos todos os domingos pela manhã, a partir das 7 horas da manhã, nossa EBD online, onde nossos irmãos estão preparando com todo carinho vários conteúdos para abençoar sua vida. Também temos nosso Culto Kids, uma programação feita especialmente para as crianças, onde elas vão aprender muito sobre a palavra do Senhor. Tem histórias, contação de histórias com fantoche, música e muito mais. Então você pode compartilhar com seus filhos e com todos os que têm filhos também, e podem abençoar muitas vidas. Não se esqueça, você pode se inscrever e receber
toda a programação da nossa igreja durante toda a semana. Nosso último recado é para você que é membro da nossa igreja e que deseja fazer a devolução dos seus dízimos ou ofertas para missões ou para qualquer outra finalidade na igreja. Você pode fazer isso através de transferência bancária. Você está vendo aí no vídeo todos os dados da conta bancária da igreja no Banco do Brasil. Qualquer dúvida, você pode procurar a nossa secretária Kelly e ela vai dar todas as informações de como você pode fazer isso com toda segurança e tranquilidade. Não deixe de continuar sendo fiel a Deus e honrando o seu compromisso também com a nossa igreja. Que Deus abençoe a sua vida e fique agora com a mensagem que o Senhor preparou para nós nesta noite. Boa noite a todos. Eu quero saudá-los com a graça e a paz de Jesus Cristo. Para mim é uma grande alegria estar com cada um de vocês nesta noite para compartilhar a palavra do Senhor. Para quem não me conhece, meu nome é Leandro, sou pastor da Igreja Batista em Santa Cecília. Sou casado com Iana, vamos completar 13 anos de casados, agora no dia 7 de agosto, e temos um casal de filhos, Ian com 6 anos e Liz com 1 ano e meio. Eu e a minha família amamos ao Senhor e desejamos todos os dias cumprir a sua vontade. Eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias em Lucas capítulo 7, dos versos 11 a 17. Lucas no capítulo 7, dos versos 11 a 17. Lucas capítulo 7, dos versos 11 a 17. Desde já quero agradecer pelo convite, quero agradecer pela vida da irmã Giane, quero agradecer pelo Bernardo, que eu conheço já faz um tempo. Quero agradecer também, mandar um abraço para a Gigi, que é amiga da minha esposa, trabalharam juntas, que eu conheço bastante também. Quero mandar um abraço para o seminarista Renan, que foi o meu aluno no CETEPS. E também quero mandar um abraço para toda a igreja, aqueles irmãos também que talvez me conhecem, que eu conheço, que eu não estou lembrando agora. Pastor Prado, amigo de longa data, Deus te abençoe, pastor, um abraço para você também. Enfim, quero mandar um abraço aí para todos vocês e dizer que é uma alegria estar aqui com vocês nessa noite, como eu disse no início, é uma alegria mesmo poder compartilhar a palavra de Deus. Lucas 7, dos versos 11 a 17, e eu queria pedir que você ficasse extremamente atento para aquilo que Deus tem para falar. Fique atento, talvez você está aí sentado no seu sofá, deitado na sua cama, ou você está no trabalho, você está com o seu smartphone, ou está aí na frente da sua televisão, enfim. Porque em casa a gente pode ficar um pouco, perder um pouco da atenção por causa das coisas que acontecem à nossa volta. Então eu peço para você ficar focado agora para ouvir aquilo que Deus tem a falar ao meu e ao seu coração. Vamos ler então Lucas 7, dos versos 11 a 17, diz assim: Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva. E grande multidão da cidade iam com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: Não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: Jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: Grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Essa notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Vamos orar? Feche seus olhos. Grandioso Deus, eterno Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome. Muito obrigado, Deus, porque estamos reunidos aqui nessa noite para bendizer, adorar e glorificar o teu nome. O Senhor já falou conosco por meio da palavra que foi cantada. Agora continue a falar conosco por meio da exposição da tua palavra. Nós pedimos isso e rogamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Nessa noite, eu quero que você tenha a convicção que Deus não perde o controle da história. Deus não perde o controle da minha e da sua vida. Lucas, ele tem o desejo de contar a história tanto do nascimento, ministério
morte e ressurreição de Jesus Cristo. E por que ele tem essa intenção? Porque ele escreve a pedido e financiado por um homem chamado Teófilo, que ele vai chamar de Excelentíssimo Teófilo. Por causa desse termo, excelentíssimo, possivelmente Teófilo era um governador no Império Romano, e ele queria aprender mais acerca de Jesus Cristo. Lucas ele não foi uma testemunha ocular dos feitos de Jesus, ele não participou do ministério terreno. Então ele precisa de maneira minuciosa pesquisar todos os feitos de Jesus para poder construir essa obra. Lucas escreve esse evangelho e também escreve Atos dos Apóstolos. Qual era o objetivo, ou qual é o objetivo do evangelho de Lucas? Qual é o tema central? O tema central encontra-se no capítulo 19, verso 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar todo aquele que havia se perdido. Esse é o tema central desse evangelho. E de verso a verso, Lucas ele vai trabalhando e vai apontando esse tema por meio dos acontecimentos que permearam a vida de Jesus Cristo. Quando chegamos no capítulo 7, dos versos 1 a 10, Lucas relata a cura do servo do centurião. O texto mostra que Jesus entra em Cafarnaum e ele recebe a notícia que o servo daquele centurião estava doente. Aquele centurião, temendo a pessoa de Jesus, diz: eu não posso nem ir até você, mas milagrosamente, Cristo cura aquele servo por meio de uma só palavra. A Bíblia mostra que o centurião diz: eu, como um comandante cuidando de 100 soldados, eu falo para eles, vai para lá e eles vão, vem para cá e eles vêm. Então diz só uma palavra que ele será curado. E Jesus faz isso. E o servo é curado e o povo acompanha tudo aquilo e vê aquele milagre e vê aquela ação poderosa e sobrenatural de Jesus Cristo. Após isso, o texto mostra que ele vai para uma cidade chamada Naim. É o texto que nós lemos. Só para a gente entender um pouco, Naim ficava a 10 quilômetros a sudeste da cidade de Nazaré. E Naim ficava a 40 quilômetros da cidade de Cafarnaum. Era uma aldeia da Galileia e nenhum outro relato apresenta Jesus nessa cidade. Ou seja, Jesus vai apenas nessa cidade, ou é relatado apenas uma vez a participação ou a ida de Jesus na cidade de Naim. O texto mostra que quando Jesus chega naquela cidade, ele está sendo seguido pelos seus discípulos e por uma grande multidão. E sendo seguido e chegando na porta daquela cidade, ele dá de cara com um cortejo fúnebre. Uma mulher que o texto diz que era viúva, o seu filho e uma grande multidão cortejando aquele enterro, indo junto com aquela mãe enterrar o seu filho. E por que eles estavam saindo da cidade? Porque os judeus não enterravam seus mortos dentro dos muros, dentro da cidade. Eles então precisavam sair dos muros para poder enterrar os seus mortos. E agora eles estão saindo e Jesus está chegando. E há um encontro, e um encontro belíssimo, que mostrará para mim e para vocês que Deus não perdeu o controle da história. Algumas pessoas talvez digam: não, mas aquele encontro foi uma coincidência enorme, porque Jesus ele estava indo para Naim em uma única vez e aquele cortejo estava saindo. E na medida que a multidão com Jesus e discípulos chegava e a mulher e o filho morto e a multidão saía, eles se encontram. Que grande coincidência! Que força do acaso! Mas quando olhamos para a Bíblia, nós sabemos que não existe força do acaso e nem coincidência. Basta lembrar em Ruth, o relato da história de Ruth e Noemi, que nós vamos ver claramente que não existe acaso. Nós sabemos que Noemi, ela precisa sair de Israel, ir para Moabe, porque estava com fome, passando fome. E quando chega em Moabe, ela perde o seu marido, seus filhos casam com mulheres pagãs, e depois os seus filhos morrem.
ela fica então sem o seu lar, fica sem o seu marido e fica sem os seus filhos. Havia duas noras, Orfa e Ruth. As duas queriam voltar com Noemi para Israel, porque Noemi recebe a notícia que não estava mais com fome, que o pessoal não estava mais sem comida, que o seu povo agora tinha alimento, então decide voltar para Israel. E as suas noras desejam seguir, mas ela disse: olha, eu não tenho mais nada para oferecer para vocês. Viva a vida de vocês e me deixe sozinha, porque agora eu sou uma mulher amarga, eu não sou mais uma mulher doce, como significa o nome de Noemi. Resumindo a história, Ruth vai com Noemi, órfã não, e quando ela chega na colheita de cevada, ela logo encontra, ou é encontrada por um homem chamado Boaz. Esse homem era descendente de Noemi. Por meio de uma série de acontecimentos, Ruth casa-se com Boaz e ela tem um filho chamado Obed. E no final do capítulo 4 diz: e Obed, ele vai gerar Jessé. E a Bíblia diz que Obed gerou Jessé e Jessé gerou Davi. E se você olhar em Mateus capítulo 1, no verso 5 e no verso 16, na genealogia de Jesus, esses nomes estarão lá. Obed gerou Jessé, Jessé gerou Davi e Davi gerou Jesus Cristo, porque Jesus é da raiz de Davi, ou seja, Deus não perde o controle da história. Deus não perde o controle da história. Tudo parecia perdido, mas ele não perde o controle. Basta lembrar da vida do profeta Jeremias. No capítulo 38 vai mostrar Jeremias dentro de uma cisterna, quase morto, a lama tomando conta do seu corpo. Possivelmente ele morreria, mas agora providencialmente Deus envia um etíope para retirá-lo daquela cisterna. Sabe por quê? Porque Deus não perde o controle da história. O apóstolo Paulo, juntamente com Silas e Timóteo, desejavam começar a sua segunda viagem missionária, indo para a região da Frígio-Gálata e depois para a região da Bitínia. O que a Bíblia diz? Que o Espírito do Senhor impediu que Paulo, Silas e Timóteo entrassem naquelas regiões. Sabe por quê? Porque Deus não perde o controle da história. Um varão aparece à noite para Paulo e diz: passe a Macedônia e nos ajude. Paulo entende que Deus estava guiando tanto ele quanto os seus companheiros de viagem para aquela região. E ele passa em Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas e Corinto. Ele prega a palavra e na maioria dessas cidades pessoas são salvas e igrejas são plantadas, porque Deus não perde o controle da história. Quando pensamos que tudo está perdido, quando pensamos que a provisão de Deus, a mão de Deus não está sobre nós, Deus mostra claramente para mim e para cada um de vocês que Ele não perde o controle da minha e da sua vida. Talvez nessa noite você tenha questionado muitas coisas que têm acontecido na sua vida. Talvez você tenha perguntado o porquê da solidão ou dos problemas emocionais, ansiedade, depressão, crise de pânico. Talvez você tenha perguntado por que você tem orado e buscado tanto e o seu marido continua da mesma forma, ou a sua esposa. Você tem clamado tanto a Deus e os seus filhos ainda estão perdidos e você não sabe mais o que faz. Talvez você tenha questionado: Deus, o que eu tenho feito de errado? Porque minha família não anda nos seus caminhos como o Senhor deseja, como eu desejo. Talvez você se sente frustrado no seu trabalho, nos seus estudos, você tenta dar o melhor e parece que nada dá certo. E você fica extremamente amargo, porque não consegue ver uma luz no fim do túnel. Mas essa mensagem é para você e para o seu coração, porque Deus não perdeu o controle da sua vida. Olha o que acontece quando ele encontra com aquela mulher e aquele cortejo. O texto diz: como se aproximasse da porta da cidade, no verso 12, eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chores. A primeira coisa que Jesus faz quando ele vê a dor daquela mulher é se compadecer dela. A primeira coisa, ele diz: não chores. Aquela mulher era uma viúva, e uma viúva que agora perdeu seu único filho. Imagina o coração daquela mulher, imagina a tristeza, imagina o sentimento de perda,
Imagina como estava a mente daquela mulher naquele momento. Ela perdeu tudo que tinha, ela estava sem rumo, sem direção. Mas Jesus chega para ela e se compadece, sente a dor que ela estava sentindo. Talvez a melhor tradução seria essa. Ele sente a dor daquela mulher. É interessante isso, porque Deus não é indiferente à nossa dor. Ele não é um Deus que criou todas as coisas e deu corda e depois subiu e deixou o mundo andar conforme os seres humanos, conforme a natureza, conforme todas as forças que regem esse mundo bem desejassem. Não. Ele que rege esse mundo. Ele que é a pessoa que está por trás de todos os acontecimentos. É Ele que providencia todas as coisas. É Ele que sustenta tudo e todos. Porque o Deus que cria é o Deus que sustenta. Ele fez, então Ele cuida e sustenta de todas as coisas. Ele não é indiferente à nossa dor, a minha e a sua. E nessa noite Ele diz para nós: não chores. Ele enxuga a nossa lágrima. Sabe quando a gente está triste e parece que não tem ninguém para conversar, parece que não há mais nada o que fazer e a gente deita na cama e coloca a nossa cabeça no travesseiro e a lágrima corre? E a gente sente, talvez por um momento, que estamos sozinhos. Sabe quando a gente está ali naquela grande intensidade de desespero? Deus vem até nós e, como se nos pegasse no colo, diz: não chores. Eu estou com você. Lembra o que ele disse para Josué? Não temas, seja corajoso. Eu estou contigo. Fique tranquilo. Lembra o que Neemias disse? A boa mão do Senhor está sobre mim. Lembra o que Paulo disse? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós não estamos sozinhos. E em meio à nossa dor, Deus vem e enxuga a nossa lágrima. Em meio ao nosso sofrimento, Ele vem e nos dá força para seguir e para prosseguir. Foi isso que Ele fez com aquela mulher. Ele sentiu a dor que ela estava sentindo e Ele enxugou as suas lágrimas. Ele acudiu, trouxe socorro. Assim como a Bíblia diz que o Espírito Santo é o Consolador, Ele trouxe consolo para aquela mulher. Talvez nessa noite você tenha precisado do consolo de Deus. Talvez nessa noite você tenha precisado do conforto do Senhor, da paz que excede todo entendimento. E nessa noite Deus diz para você: não chores. E Deus, nessa noite, traz o conforto, o consolo, traz a paz dele que excede todo entendimento. E uma paz que não é a ausência de problemas, mas uma paz que nos dá tranquilidade, que nos dá conforto, mesmo diante das tribulações, mesmo diante das intemperanças. Nessa noite, Deus mostra para mim e para você que Ele não perdeu o controle da nossa história. Ele traz o consolo, Ele nos conforta e aponta para nós que Ele tem cuidado da nossa vida e que Ele está tecendo a nossa vida conforme a vontade dEle. Em segundo lugar, o texto apresenta que, chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Ele consola aquela mulher, agora ele devolve a vida para aquela mulher. Mas você diz: mas ele devolveu a vida para o filho. Sim, ele devolveu a vida para o filho. Mas devolver a vida para o filho significava devolver a vida para sua mãe. Mas por quê? Porque ser viúva naquele tempo era um pouco diferente do que ser viúva no nosso tempo. No nosso tempo tem as suas dificuldades, é óbvio. Perder uma pessoa e principalmente perder um marido, e quando você tem filhos, e mesmo que não tenha filhos, é uma dificuldade muito grande. São lutas enormes. Por exemplo, a minha sogra, ela perdeu o esposo quando ele tinha 36 anos de idade. Ele morreu por um erro médico
e a minha esposa era adolescente e ainda tinha o irmão dela, junior, chegando à adolescência, então foi um momento muito difícil que eles enfrentaram, que eles passaram. Mas, naquele momento, era mais complicado e difícil que o momento que estamos vivendo. Por quê? Porque quando a viúva morria, o provedor era o seu filho. E agora o filho único daquela mulher morre. Ou seja, ela perdeu tudo que tinha. Ela não tem mais um marido, não tem mais filho, não tem mais provisão, não tem mais sustento. Ela perdeu praticamente a sua vida. Ela não tem mais um sentido. Ela perdeu a direção. Sabe quando as pessoas ficam sem sentido, direção de viver? Sente um vazio existencial? Parece que tudo que faz não tem sentido? Era essa forma que aquela mulher estava, sem sentido nenhum, sem direção alguma. Mas agora Jesus vem e ele toca no esquife e fala para o jovem: levanta. E ao levantar ele devolve a vida, devolve a dignidade, devolve a direção. O texto diz que ele restitui a sua mãe. Eu lembro no ano de 2014, quando eu pastoreava um jovem chamado Rodrigo. Pensa num rapaz forte, pensa num rapaz bom de bola, jogava muita bola, muita bola. E o Rodrigo, ele precisou fazer uma cirurgia. E a cirurgia foi de hérnia. Ele precisava tirar a hérnia, então ele foi uma cirurgia simples, fez a cirurgia na hérnia e logo foi para casa e começou a tratar. Porém, aquela cirurgia inflamou. Então começou a inchar, teve alguns problemas, ele teve que ir para o hospital. E quando ele foi para o hospital, eles colocaram um dreno para que aquela inflamação pudesse saindo naquele dreno. Voltou para casa tranquilo e eu lembro que eu fui visitá-lo num domingo à tarde e na segunda-feira ele recebeu alta. Aí a mãe dele me ligou, Castorina, e ela falou: pastor, amanhã cedo você pode levar o Rodrigo no hospital? Porque o Rodrigo precisa fazer uma consulta e ele saiu de lá ontem, mas não conseguiram fazer o exame que era necessário. Enfim, eu peguei o Rodrigo, fui para o hospital e ele então passou pelo médico e o angelologista, é porque angelologista é a doutrina dos anjos, angiologista, ele que cuida das veias, né? O angiologista, ele logo olhou para o Rodrigo, ele estava sentindo uma dor na perna, ele falou assim: não, vamos fazer uma ultrassom da sua perna. Aí o consultório ficava no subsolo do hospital, nós subimos pro térreo e sentamos esperando lá para fazer o exame no Rodrigo. E eu fui, peguei os documentos, entreguei para a menina do guichê e eu lembro que o Flamengo tinha perdido de 4-0 para o Internacional. E o Rodrigo, flamenguista doente, eu zoando, brincando com ele, né? Torço para o Atlético Mineiro, então tava brincando ali com o Rodrigo e tava demorando chamá-lo. E ele falou assim: pastor, tá demorando. Eu levantei e falei: aqui, o Rodrigo, ele tá operado, precisa de fazer o exame. Aí a menina falou assim: ó, acabou que eu esqueci aqui, passou despercebido, mas me fala o nome completo dele e idade. Aí perguntei pro Rodrigo, ele falou, e quando ele levantou para informar mais algumas outras coisas, o dreno dele caiu, ele ficou um pouco sem graça, abaixou, pegou o dreno e andou alguns metros, acho que uns 5 metros, para jogar no lixo. E isso eu fiquei conversando com a menina, tentando resolver ali para ele ser atendido, e de repente a mãe dele me grita: pastor! E quando eu olho para a minha esquerda, ela estava abraçada com ele e o Rodrigo meio que desfalecendo. Eu logo fui correndo até ele, abracei o Rodrigo, e ele bem alto e forte, e eu bem magro, né, chassi de grilo, abracei o Rodrigo e o Rodrigo começou a perder o ar. E nisso eu abracei e eu fui caindo com o Rodrigo, porque eu não conseguia segurar o peso do Rodrigo, e eu só queria que ele caísse com mais conforto, não batesse a cabeça. Então ele caiu em cima de mim, e eu só lembro do Rodrigo perdendo o ar e eu gritando para o pessoal vir acudi-lo. Enfim, levaram ele para a enfermaria e passou cerca de meia hora, eu entrei na enfermaria, ele respirando com alguma dificuldade, mas disse: pastor, tô melhorando, fica tranquilo, tô melhor. Liguei para os familiares, para os irmãos, falei: ó, o Rodrigo tá assim, tal, vim para cá. Aí fiquei um tempo com eles, depois estava amenizado, fui para casa e para mim estava tudo tranquilo. Quando chega no meio da noite, eu recebo uma ligação de que o Rodrigo estava
com uma situação bem ruim. E logo cedo eu fui para o hospital, e quando cheguei no hospital, o Rodrigo já estava se debatendo, não estava com consciência sã, e nós ficamos assim, extremamente preocupados, o que está acontecendo? Resumidamente, ele estava com uma trombose na perna, aquele trombo andou e foi para os seus pulmões, que deu a embolia pulmonar quando ele caiu sem ar, e por causa de um problema de saúde, uma comorbidade que ele já tinha, aquele trombo andou e foi para o cérebro dele, e ele teve um AVC. E o Rodrigo foi para a UTI. E o Rodrigo precisou ser operado, precisou tirar uma parte do crânio dele. E eu lembro que eu fui na UTI e ele estava bem ruim. E só eu podia entrar, nem a família podia. Eu entrei como pastor e o médico me disse: Pastor Leandro, tudo que poderíamos fazer nós fizemos pelo Rodrigo. Mas a situação dele é gravíssima e só um milagre pode tirá-lo daqui. E agora me fala, ou me pergunta, como que eu falo isso para a família? Eu desci, eles esperando uma resposta, eu falei: olha só, a situação dele é grave, mas vamos orar para que Deus faça uma obra e um milagre na vida dele. Eu lembro que nós chegamos num culto de quarta-feira e ajoelhamos, e eu lembro que eu preguei Atos capítulo 12, que Pedro estava preso e a igreja estava reunida orando. E nós então ajoelhamos e oramos pedindo a Deus que salvasse o Rodrigo. O Rodrigo ficou 62 dias no hospital. E para a glória de Deus, o Rodrigo saiu daquele hospital e hoje está vivo, está bem, está vivendo a vida dele. Deus devolveu a vida para o Rodrigo, mas devolveu a vida também para sua mãe Castorina, que também é viúva. Deus restituiu a alegria, Deus restituiu a partilha, a presença. Quem já perdeu uma pessoa sabe qual é a dor disso. Então ele restituiu esse momento, ele consolou. E mesmo que tenha perdido pessoas, podem receber, assim como aquela mulher recebeu, o ar para poder retomar a sua vida e a sua caminhada. Levanta-te. Aquela palavra mudou completamente a história daquela mulher e mudou completamente o rumo daquela família. Talvez nessa noite Deus está dizendo para você: levanta-te. Ele te consola e diz: levanta-te, para que Ele possa restaurar, transformar, mudar a sua vida, a sua casa, a sua família. Talvez você está vivendo uma vida sem sentido, uma vida completamente longe de Deus e da sua palavra, e Deus diz: levanta-te. Assim como aquele jovem estava morto, talvez você está morto nos seus pecados e delitos, e Deus diz: levanta-te para uma nova vida em Cristo Jesus, porque Deus não perdeu o controle da sua história nem da minha. Talvez você está aí cabisbaixo, achando que tudo e todos estão contra você e que o mundo acabou para a sua vida e para a sua família. Levanta-te, a vida não acabou. Levanta-te, Deus não perdeu o controle da sua história. Levanta-te. E o texto mostra que ao restituir a sua mãe, ao ressuscitar aquele jovem, todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Essa notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Aqui é o ápice desse texto. Porque Deus não perde o controle da história. E todas as coisas são feitas para o louvor, honra e glória do Senhor. Tudo que estava acontecendo ali serviu para glorificar o nome de Deus. Vamos lembrar algumas coisas importantes. Jesus chega naquela cidade. Um único relato de Jesus naquela pequena aldeia da Galileia. Quando ele chega, discípulos estão o seguindo e uma multidão. Ele dá de cara com um cortejo fúnebre. Uma mãe viúva com seu único filho morto e uma multidão seguindo ou indo naquele cortejo. Ou seja, tinha muita gente ali. E o que Jesus faz? Ele consola, ele devolve a vida ao garoto e, consequentemente, ele devolve a vida à sua mãe, e ele faz tudo isso
para que o nome dele fosse propagado, para que o nome de Deus fosse glorificado, porque Deus não perde o controle da história. Tudo o que aconteceu fazia parte dos planos e da agenda de Deus. As pessoas ficaram maravilhadas, dizendo: o grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o povo. Deus visitou o povo. E a notícia se espalha por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Tudo que acontece nas nossas vidas deve redundar, apontar para a glória de Deus. Tudo, tudo. Coisas boas e coisas ruins devem apontar e devem glorificar o nome de Deus, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Não é somente os momentos bons que glorificam a Deus, mas os momentos difíceis também. Os desertos e as tempestades fazem parte das nossas vidas, mas também fazem parte da glorificação e da honra do nome de Deus. Talvez você está passando uma luta enorme, mas o Senhor não perdeu o controle dessa luta que você está passando. E tudo que você está vivendo vai servir para glorificar e para anunciar o nome do Senhor. Tudo que você está passando vai servir para anunciar os feitos do Senhor. Talvez hoje você não entende. É como uma música que eu gosto muito do Estênio Márcios e que o João Alexandre também cantou, que chama O Tapeceiro. Nessa música diz que Deus é o grande tapeceiro e Ele vai tecendo as nossas vidas com linhas claras e escuras, ou seja, com momentos bons e momentos ruins. E nós não conseguimos entender a priori o que está acontecendo, porque o tapete está sendo tecido, mas quando ele termina e nós viramos esse tapete, nós vamos ver que uma linda obra de arte foi feita, foi construída. Ou seja, todos os momentos das nossas vidas fazem parte da construção do nosso caráter e, mais do que isso, fazem parte da glorificação do nome de Deus. Deus não perdeu o controle da história. Deus não perdeu o controle da sua vida. E eu quero terminar contando uma história que tem tudo a ver com tudo isso. Uma história que começa nos anos 80 e que parecia ser uma história extremamente terrível, mas que tem um desdobrar glorioso para o nome do Senhor. Uma garota começa a se relacionar com um jovem, ambos muito jovens, muito novos, e não conheciam o Senhor, e aquela jovem acaba engravidando, e ela vai morar com esse garoto. Só que, tempo antes, agora ele com 21 anos, tempo antes, quando ele tinha 12 anos, ele tinha o costume de, todos os dias, esperar o seu pai voltar do trabalho. E um dia ele está sentado na calçada esperando o seu pai retornar, e ele não retorna, e nunca mais retorna. O pai dele o havia abandonado juntamente com seus 3 irmãos e sua mãe. E agora aquele garoto fica extremamente revoltado e começa a beber e a beber muito. E bem jovem torna-se um alcoólatra. E quando ele tem 21 anos, ele já era um alcoólatra. E ele começa a se relacionar com essa jovem e ela fica grávida e eles começam então a morar juntos. A vida foi muito difícil para aquela jovem, porque a filha nasce, mas ela nasce num ambiente extremamente conturbado. Brigas, discussões, violência, agressões. E o tempo vai passando. E aquela jovem tem agora um filho. E esse filho também nasce nesse ambiente e eles crescem no meio de tudo isso. Aquele homem bebia uma garrafa de vodka Orloff por dia. E era um inferno a vida daquela família. O tempo foi passando. Os filhos foram crescendo. E agora o filho mais novo começa a entrar no meio das brigas e das confusões para proteger a mãe, a irmã. E muitas vezes era espancado por tentar proteger a sua mãe e a sua irmã. O tempo vai passando. As coisas vão só piorando.
Mas no ano de 1997, aquela jovem que agora já é uma mulher adulta, ela vai numa igreja batista a convite de uma amiga, escuta a palavra e é salva pelo Senhor. 2 anos depois, a sua filha adolescente, também nessa igreja, ouve a palavra e é salva pelo Senhor. Parecia que as coisas estavam melhorando, mas a verdade não estava. Aquele homem torna-se mais agressivo, mais violento, e agora proíbe a esposa de ir à igreja, e quando ia, colocava grades, ou melhor, corrente com cadeado no portão, e quando voltava era aquela briga, confusão. Quantas vezes toda a família ficava sem comer porque aquele homem, por causa da bebida, jogava a comida para o alto e não deixava ninguém se alimentar por causa dos efeitos da bebida e por tudo que causava dentro do lar. As coisas vão só piorando. No ano de 2003, quando o filho, agora adolescente, chega da escola, ele pega um prato de comida, começa a comer assistindo televisão e ele somente escuta a mãe gritando. E quando ele olha do segundo andar da casa para a escada, ele visualiza sua mãe caída, machucada, e ele desce correndo. Seu pai havia lançado um rodo que pegou na perna da sua mãe, ela tropeçou e caiu batendo a face no chão. Ela precisa fazer uma cirurgia, fica 6 meses sem poder se alimentar com comida sólida, ou seja, batia a comida no liquidificador e tomava pelo canudinho. O filho fala para a mãe para sair de casa e ela então sai, e agora ficam pai, filha e filho dentro de casa. As coisas só estão piorando. Não há mais sentido e direção para aquela família. O pai agora começa a beber e tomar remédio controlado junto com a bebida. E fica muito ruim, muito mais do que ele ficava. E um dia ele pega o seu carro e ele vai buscar algumas coisas do seu trabalho. E ele roda com o carro na pista e ele para e ele diz: Deus, o que eu estou fazendo com a minha família? A minha esposa já saiu de casa e agora vou perder também os meus filhos. Tenha misericórdia de mim. E ele pega o carro e continua dirigindo. E quando ele, logo à frente, ele avista um acidente, ele para, porque na cabeça dele Deus não havia deixado ele bater o carro e agora ele precisa ajudar aquela pessoa. E ele então está acudindo aquela pessoa machucada e ele vê um par de pernas. Ele viu um par de pernas com uma roupa branca vindo em direção dele. E essa pessoa coloca a mão no ombro dele e diz: Deus não esqueceu de você. Naquele momento, aquele homem entrega o coração dele para Cristo. Naquele momento, de maneira milagrosa, o seu vício desaparece. Naquele momento, ele é salvo pelo Senhor. Quantos anos aquela mulher ficou de joelhos clamando pelo seu marido e pela sua família? Quantas coisas fizeram tentando livrá-lo daquela bebida e nada dá certo. Mas agora Deus, pela sua soberana graça e misericórdia, no tempo dele, salva aquele homem. Só que ainda faltava o filho. E o filho extremamente revoltado, ao ponto de ser expulso da escola, porque externava tudo aquilo que passava em casa, na escola, e não queria saber de Deus, de igreja. Ia para a igreja desde 97, mas obrigado pela mãe. Mas no dia 6 de janeiro de 2004, aquele garoto vai para a igreja, de boné, chinelo, short, senta no último banco no alto de uma galeria. Uma irmã está pregando a palavra. Na medida que ela prega, aquele jovem começa a chorar e experimenta e sente o mover do Espírito Santo no coração dele, mudando, transformando e convencendo ele do pecado, da justiça e do juízo. Ele entrega o seu coração a Cristo, é salvo pelo Senhor. Pai e filho, então, descem as águas no mesmo dia, são batizados, e agora toda a família está salva. Está salva pelo Senhor. Pai, mãe, filha e filho. Porque Deus não perde o controle da história. Deus não perde. Aquele pai é o meu pai. Aquela mulher é a minha mãe. Aquela menina é a minha irmã.
E o garoto sou eu, que hoje sou pastor e cuido de pessoas para a glória do nome do Senhor. Deus não perde o controle da história. Hoje eu tenho um irmão de 14 anos que tem uma vida completamente diferente da que tivemos, uma bênção. Meu irmão com 5 anos ele já orava na igreja, meu irmão uma bênção, uma bênção. Minha irmã casou com um servo de Deus que está fazendo seminário agora. Ela está grávida, daqui uns dias vai ter um garotinho, uma garotinha aí para nós. E eu sou casado com uma mulher maravilhosa e tenho filhos que são uma bênção na minha vida. Deus, ele foi extremamente bondoso. Por que eu conto isso? Porque quando eu olho para esse texto, eu vejo claramente a ação de Deus sobre a minha vida e sobre a minha família. Algumas vezes nós achamos que Deus perdeu o controle da nossa história. Nós pensamos que Deus virou as costas para nós ou que tudo está dando errado e vai continuar dando, mas não. As tempestades e as lutas não são para sempre. Em algum momento vem a bonança, porque Deus não perde o controle da história. Talvez você esteja aflito nessa noite, mas Deus traz o consolo para o seu coração e te encoraja a prosseguir. Não desista, continue. Continue, Deus está cuidando de você. Deus está cuidando da sua família. Deus está cuidando dos seus filhos. Mesmo diante dessa pandemia, Deus está cuidando da gente, tem providenciado tudo que a gente precisa para viver. Deus tem sido maravilhoso, Deus tem sido bom com cada um de nós. Continue crendo, e se você não crê, entrega seu coração para Ele. Como meu pai fez, como minha mãe e minha irmã, como Ele fez na minha vida, entrega seu coração para Cristo. Confia nele, que o mais Ele fará. Entrega todos os seus problemas e aflições a Deus, descansa nele. Confia no Senhor, porque Ele não perde o controle da história. Que Deus nos abençoe. A Ele seja a honra, o louvor e a glória pelos séculos dos séculos. Tapeceiro, grande artista, vai fazendo seu trabalho, incansável, paciente no seu tapeceiro, não se engana, sabe o fim desde o começo. Trança voltas, 1000 desvios, sem perder o fio. Minha vida é obra de tapeçaria, tecida de cores alegres e vivas, que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera pro meu bem. Quando se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto. Obra de arte, pra honra e glória do tapeceiro.
Minha vida é obra de tapeçaria, tecida de cores alegres e vivas, que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha no avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera pro meu bem. Quando se vê pelo lado certo, todas as cores da minha vida dignificam a Jesus Cristo, o tapeceiro. O tapeceiro. O tapeceiro. Na 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 na. Acabamos de ouvir uma belíssima canção que retrata tudo o que foi pregado nessa noite. Por isso eu quero fazer 2 convites. Primeiro, para você que ainda não entregou seu coração para Cristo, que você faça isso. Eu tenho certeza que você ouviu e entendeu a palavra do Senhor nessa noite. E em segundo, eu quero fazer um convite para todos vocês que estão aflitos e angustiados, vocês que já têm Cristo, mas estão passando todo tipo de lutas, que vocês possam entregar todas as suas inquietações ao Senhor, sabendo que Ele não perdeu o controle da história. Creia, tudo isso que você está passando vai passar e o nome de Deus será glorificado, o nome de Deus será honrado e você verá e experimentará essa certeza de que Deus não perde o controle da história. Vamos orar? Bondoso Deus, eterno Pai, nós te agradecemos pela palavra que foi pregada aos nossos corações. Pedimos agora que o Senhor nos ajude a colocar em prática. Salve os nossos corações e eu peço para o Senhor, salve aqueles que estão perdidos, que eles possam entregar as suas vidas agora ao Senhor e traga paz, tranquilidade para aqueles que já têm o Senhor, mas estão enfrentando todo tipo de lutas, de privações, todos aqueles que estão angustiados, com problemas emocionais, que o Senhor haja sobre eles. Haja sobre aquelas mães que estão desesperadas com os filhos, aquelas mulheres que não sabem mais o que fazer com o marido, ou o marido com as suas esposas e filhos. Haja sobre a vida deles e que eles possam crer que o Senhor está no controle de tudo e que no tempo certo as coisas vão acontecer para o louvor e glória do Teu santo nome. Obrigado por tudo, nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Eu quero agradecer pela oportunidade de ter pregado a palavra do Senhor ao coração de cada um de vocês que estão assistindo e eu espero que vocês tenham entendido a palavra e que coloquem em prática tudo o que aprenderam. Um abraço, fiquem na paz. Tchau, tchau. Amém. Eu tenho certeza que quem estava se deitando se levantou, se posicionou, pegou a sua palavra, se ergueu e com certeza hoje você foi tocado pela palavra de Deus. Você está saindo transformado, ou da sua sala, ou do seu quarto, ou da cozinha, ou do vizinho, que eu espero que não, mas da casa da mamãe pode ser, cheio da presença do Senhor Jesus. E é isso aí, vamos encerrando então este culto, que a sua semana seja uma semana de poder, uma semana de vitória, e não se esqueça de sempre estar ligadinho. Igreja é igreja em todo e qualquer lugar, e o culto não acaba aqui, ele permanece. Mas por hoje, nós encerramos o nosso culto. Fique com essa música, essa canção, para o encerramento final, que o Senhor continue te abençoando e nos abençoando, em nome de Jesus, amém.
te alegrar. Maravilhoso Deus. E nada pode me fazer calar. Eu canto forte para o mundo ouvir. Maravilhoso Deus, dono do universo, Rei e Majestade, amoroso Pai por toda a eternidade. Celebramos teu amor e tua bondade, só para o teu louvor. Viveremos na palavra e na verdade, só para o teu louvor. Declaramos noite e dia nossa alegria para o teu louvor, para o teu louvor, para o teu louvor. Eu não mereço o que fez, Eu não mereço. Maravilhoso Deus. De alguma forma quero agradecer. Essa canção é só pra te dizer: maravilhoso Deus, dono do universo, Rei e Majestade, amoroso Pai por toda a eternidade. Celebramos teu amor e tua bondade, só para o teu louvor. Viveremos na palavra e na verdade, só para o teu louvor. Declaramos noite e dia nossa alegria para o teu louvor, para o teu louvor, para o teu louvor. Maravilhoso Deus, enquanto eu viver, universo canto para te alegrar. em tudo que hoje sou, em tudo que virá, para o teu louvor. Celebramos teu amor